graças a Deus por isso. Esse louvor tem tudo a ver com o que vamos falar hoje. E eu não pedi que fosse cantado. Eu gosto quando estamos na mesma sintonia espiritual, porque não precisamos fazer esse tipo de apelo. O grupo de louvor cantou sobre promessas. Eu quero falar nessa tarde sobre o poder da promessa. Desse Deus que nunca falha, desse Deus que cumprirá tudo o que Ele prometeu. E em 2 Pedro 1:4, nós temos assim escrito: pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu achei muito interessante o que diz nesse versículo, principalmente sobre esse nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Eu até então não tinha prestado atenção a esse pequeno detalhe. Toda promessa que Deus cumpre em nossas vidas, tudo aquilo que Ele faz em nós, é como se Ele ministrasse um pouco da sua natureza em nós. É como se recebêssemos um pouco dele. Porque é o que o versículo diz, nos tornando coparticipantes da natureza divina. Então esse Deus tem, de fato, manifestado-se através das suas promessas. E nós temos na Bíblia, dizem os que gostam de contar, que existem mais de 7.000 promessas. Mais de 7.000 promessas na Bíblia. Eu nunca contei isso. Mas tem gente que gosta de fazer isso e fizeram, e encontraram mais de 7.000 promessas na palavra de Deus. E o texto que acabamos de ler nos descreve que são preciosas promessas. É como se fosse um tesouro que está ao nosso dispor. Promessas que Deus manifestou, promessas que Deus colocou em sua palavra e que, de fato, são de grande valor. Grande valor para as nossas vidas, grande valor para o nosso dia a dia, porque nós podemos entender e saber de uma coisa: a promessa que Deus faz, ou as promessas que Ele faz, Ele manifesta em cada uma delas tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele é. Nós podemos entender a natureza de Deus através das suas promessas. Nós podemos conhecer um pouco mais de Deus. Ele diz que são grandiosas. Isso mostra que nós temos um Deus grande. Tudo que Ele faz é grandioso. Deus não faz nada que seja pequeno. Deus não faz nada que seja menor. É interessante quando a gente pega a ciência e vai comparar com Deus, com aquilo que Deus faz. E os cientistas dizem que o universo está em pleno desenvolvimento ainda. O universo não para de crescer, não para de se expandir. E bastou Deus dizer: haja luz. E houve luz. E essas luzes continuam, há estrelas que morrem e estrelas que estão nascendo. Isso é algo maravilhoso, isso mostra o tamanho da grandeza do nosso Deus. Um Deus de fato grandioso, um Deus digno de confiança. Agora, o fato mais interessante ainda é sobre o que estava falando há pouco. Deus manifesta a sua natureza, Deus manifesta os seus atributos através das suas promessas. Então, quanto mais nós conhecermos sobre as promessas de Deus, mais nós conheceremos Deus. Talvez você diga: poxa, mas há tão pouco sobre Deus na Bíblia. A Bíblia, ela de fato fala muito pouco sobre Deus. Ela nem se importa em manifestar, digamos, como surgiu Deus. Porque Deus nunca surgiu, Ele sempre existiu. A Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou. Não fala sobre Ele, fala sobre o que Ele faz, sobre o que Ele é. E isso mostra a natureza do nosso Deus, os seus atributos.
As suas promessas manifestam sobre ele, sobre a sua existência, sobre o que ele é e sobre o que ele quer fazer. Então, essas grandiosas promessas que o nosso Deus mostra, que o nosso Deus revela na sua palavra, mostram a sua grandeza. E as suas preciosas promessas mostram o quão ele é valoroso. Nós, como cristãos, de fato, nós somos pouco ambiciosos. Nós não procuramos a palavra de Deus para dela extrair Deus. Nós procuramos a palavra de Deus para extrair algum alento, para extrair algum conforto, para extrair até mesmo alguma bênção. Mas não buscamos a palavra para conhecer Deus. E Deus se revela através da sua palavra, através das suas grandiosas e preciosas promessas. Deus, acabamos de cantar, é fiel. E muitas vezes nós não paramos para adicionar isso ao nosso viver. Deus é fiel. Deus é o fiador da sua própria palavra. Ele não precisa de ninguém mais. E nem pode fiar-se em outro, porque Ele é plenamente suficiente. Então, só nessas pequenas promessas que nós encontramos na Bíblia, temos mais de 7.000, mas nem todas são para nós. É importante entender isso. Algumas já foram cumpridas, outras se cumprirão sobre Israel e outras se cumprirão sobre a igreja, que somos nós. Então, nem todas são para nós, mas nós temos promessas mais do que suficientes para nós, para conhecermos sobre Deus. E as do passado nos mostram também sobre a natureza de Deus. Por isso é importante, é interessante conhecermos todas elas. Você já ficou em dúvida sobre qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se você conhecer as promessas de Deus, você vai descobrir qual é a vontade, qual é o propósito dele para a sua vida. As promessas de Deus revelam a vontade de Deus para cada um de nós. Não somente isso, mas elas nos guiam para cumprirmos essa vontade. Nos guia pelos caminhos corretos, onde iremos, de fato, não apenas realizar a vontade dele, mas realizar da forma como ele quer. Porque, amados, Deus tem os seus próprios meios. E para Deus, os fins não justificam os meios. Ele quer que nós cheguemos ao final, mas pelos meios que ele disse. Que nós consigamos realizar aquilo que ele disse, mas pelos meios, como ele disse, que nós deveríamos alcançar. Não pegue atalhos, não tente desviar o caminho. Faça como ele disse. Porque se você chegar ao fim de uma outra forma, não será adicionado como galardão à sua vida. Deus quer que nós cheguemos, que nós alcancemos, mas ele tem os seus próprios caminhos. As promessas de Deus mostram a generosidade de Deus, o quanto ele é bondoso, o quanto ele é generoso, o quanto de fato ele nos ama e nos quer bem. Eu já disse essa frase, sei que você já deve ter ouvido muitas vezes, mas é prazeroso quando você pode dizer que conhece alguém que morreu de amores por você, não é? Saber que alguém morreu de tanto lhe amar, e aí você olha para Cristo e foi exatamente o que ele fez. Ele morreu por nos amar, morreu para que nós pudéssemos viver, morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele de fato morreu por cada um de nós. Tiago 4:6 nos diz assim: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. O que nós podemos entender sobre vontade de Deus nessa promessa de que ele concede graça? Que nós devemos ser humildes. Deus abomina os arrogantes, Deus se opõe.
Deus é contra a arrogância, contra a soberba. E isso mostra que a vontade de Deus para cada um de nós é que nós sejamos humildes. Humildade não é pobreza. Entenda isso. Humildade não é andar paupérrimo, andar com roupas rasgadas, embora isso na atualidade é moda. Mas infelizmente roupa rasgada é o que a gente doava antigamente, né? Hoje, se você quiser uma roupa rasgada, você vai ter que pagar um alto preço por ela. Interessante como as coisas mudam, né? Eu olho para o pastor Josafá, que já é de idade avançada, e assim como eu, ele jamais usaria uma roupa rasgada. Nem os nossos pais permitiriam que fizéssemos isso, porque estava rasgada. E hoje, os próprios pais compram para os seus filhos, porque está na moda, porque é legal. Então, humildade não é pobreza. Os filhos de Deus têm preciosas promessas, e elas nos tornam preciosos e nos enriquecem. Talvez você diga, eu estou precisando dessa promessa de enriquecimento. Queridos, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Graça é favor imerecido. Graça é tudo quanto nós precisamos para vivermos ricos e felizes. Talvez você ainda disse, não, riqueza ainda não tenho. Mas o que te falta? Você já experimentou pedir a Deus? Você já experimentou falar com Deus sobre a tua necessidade? Aquilo que você tem desejado? Talvez você tenha pedido aos seus pais. Talvez você tenha pedido a um amigo. Peça ao seu pai. Peça ao seu melhor amigo. Peça ao Senhor. Peça. E principalmente, seja humilde. Porque Deus concede graça. Ele dá. Ele derrama favor imerecido sobre os humildes. Ah, mas eu não sou soberbo. Eu não sou arrogante. Talvez você ache isso. Mas a palavra de Deus nos diz que é para lançarmos toda a nossa ansiedade sobre Ele. E muitas vezes nós não estamos lançando a nossa ansiedade sobre Ele. Estamos muitas vezes murmurando por causa dela, murmurando nessa ansiedade, e esquecemos de lançar sobre Ele, dizer, Senhor, é Tua. Faço minha ansiedade ser Tua. Lanço sobre o Senhor para que o Senhor traga solução, para que o Senhor manifeste graça. Amados, quando nós deixamos de recorrer ao Senhor, nós nos tornamos arrogantes, porque achamos que nós precisamos resolver, ou nós podemos resolver. Nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, então a nossa vida é responsabilidade dEle. Eu sei que é difícil a gente viver isso, é difícil a gente entender isso, mas Deus nos recebeu, Deus nos aceitou como filhos, e como Pai Ele trata, como Pai Ele manifesta a sua bondade, manifesta a sua vontade, manifesta a sua graça, segundo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Se nós conhecermos as promessas de Deus, nós conheceremos não apenas a sua natureza, mas também a sua vontade para com as nossas vidas. As promessas de Deus nos ajudam a confiar nele. As promessas de Deus nos ajudam a crer, a confiar em Deus. Não são 7.000 castigos, não são 7.000 condenações ou juízos, são promessas boas. São coisas boas que foram prometidas a nós. Isso mostra que nós podemos confiar num Deus que de fato nos ama. Porque não são juízos, não são castigos, são promessas. Isso de fato nos ajuda a crer, a confiar. Ele é um Deus fiel, um Deus que promete e tem cumprido todas as suas promessas, nos ensinando sobre a sua natureza, a sua vontade,
pode ter certeza, nós podemos confiar em Deus. Não confie em mim, confie na palavra de Deus. E é importante quando você ouve algo na igreja, você comparar com a tua Bíblia. Buscar aquilo que foi dito, procurar se de fato é isso que a Bíblia está dizendo, para que você creia. Porque crer no homem, a Bíblia diz que nós nem devemos fazer isso. Maldito o homem que confia no homem. É certo que isso está falando sobre a força do braço, mas nós podemos crer em Deus, crer na sua palavra, nós podemos confiar nele, e as suas promessas trazem esse ensinamento sobre as nossas vidas, confiar plenamente em Deus, e ele de fato merece. Quero falar sobre as características das promessas, porque é interessante nós entendermos esse pequeno detalhe. As promessas podem ser divididas de duas formas. Algumas são incondicionais, outras são condicionais. As incondicionais, queridos, elas dependem totalmente da soberania de Deus. Ou seja, nada eu posso fazer para impedir essa promessa e nada eu posso fazer para ajudar essa promessa se cumprir. Ela se cumprirá, é um vaticínio. Deus prometeu e Deus vai cumprir, independente da ação do homem, independente daquilo que o homem faça ou deixe de fazer. Isso são promessas incondicionais, dependem unicamente da soberania, da graça e do poder do nosso Deus. E essas promessas mostram o que para nós? Mostram sua vontade, mostram sua graça, mostram a sua misericórdia. Porque a maioria das promessas, amados, elas têm como finalidade chegarmos ao fim que Deus tem desejado para nós. Elas manifestam e mostram o fim que nós, muitas vezes, ainda nem conhecemos. Porque isso é algo extremamente bonito na Bíblia, para dar o fim que nós desejamos. E muitas vezes as promessas de Deus se cumprem e não foram exatamente como nós pensávamos. Mas é bem melhor, porque a palavra de Deus se cumpre quando Deus diz que os planos dele são maiores, os planos dele são melhores sobre as nossas vidas, para dar o fim que nós desejamos. É promessa, se cumpre, e de fato acontece dessa forma. Eu quero falar vou usar 2 exemplos de promessas incondicionais que estão na palavra de Deus, embora haja mais. Gênesis 3:15. Após o pecado, Deus fala à serpente dizendo assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Veja, Satanás tem uma descendência. Deus está falando sobre estabelecerei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e os descendentes dela, a raça humana. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Deus está prometendo, e prometeu nesse dia, a promessa de salvação, a promessa de redenção através de Jesus Cristo. É o que ele está dizendo: eu farei que venha da semente humana o Salvador, o Redentor. E talvez você diga, mas pastor, essa promessa aí não é muito incondicional, porque e se Maria dissesse não? Ele pegaria a Josefina, a Teresa, ele levantaria uma mulher. E vejam bem que não dependeu dela, mas principalmente da semente que o Espírito Santo manifestou sobre ela. E não entendam isso como uma afronta a Maria. Maria, a palavra de Deus diz que ela é bem-aventurada entre as mulheres.
pelo papel que ela desempenhou e cumpriu em dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Isso não faz dela mediadora, isso não faz dela mais santa do que nenhum de nós, mas faz dela alguém que tem e receberá um galardão maior do que muitos de nós, por ter se disposto a realizar. Mas Deus fez essa promessa, e essa promessa se cumpriu. A promessa do Redentor, a promessa do Salvador, a promessa do descendente de Maria, dela, da raça humana, foi cumprida. Isso há quase 2.000 anos atrás. Cristo veio, Cristo morreu e ressuscitou. Nasceu através de uma mulher, entrou no mundo da forma correta. Se Cristo apenas tivesse surgido no mundo, descesse como numa nuvem e aparecesse, de nada valeria a sua morte. De nada valeria para nós o seu sacrifício, porque ele não seria um representante legal nosso. Por isso ele nasceu como nós nascemos, entrou no mundo da mesma forma que cada ser humano entra, através do nascimento, através de uma mulher. É por isso que ele veio dessa forma, para ser o nosso representante legal, para de fato nos representar, e ele fez isso. E o que nós fizemos para que isso acontecesse? Para que Deus enviasse um Salvador? Nada. Não fizemos nada. Não temos participação nenhuma no cumprimento dessa promessa. Por quê? Porque ela é uma promessa incondicional. Uma outra promessa, Gênesis 9:11. Veio o dilúvio, destruiu toda a humanidade, cobriu toda a terra. E Deus falou com Noé dizendo: estabeleço aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Talvez você diga: pastor, fale com alguém lá do sul. Fale com alguém de alguns países como da Europa. Eles estão afundando em águas. Eles estão sendo muito prejudicados pela água que está subindo, pela água que sobe cada vez mais. Queridos, isso está longe de ser um dilúvio. Muito longe. Há muitos estudiosos que procuram saber: será que o dilúvio aconteceu só lá? Só naquela região onde estava Noé e aquele pouco de civilização? Ou aconteceu de fato no mundo todo? No Nordeste, é possível encontrar nos morros e montanhas que estão lá, fósseis de peixes que estão solidificados pela lama. E como esses peixes foram parar lá? Será que foram os índios que levaram e não vou esconder esse peixe aqui para comer depois? Não, queridos. As águas de fato cobriram toda a terra. Toda a terra. E tudo que estava nela que não era anfíbio, e os que não estavam na arca, de fato pereceram no dilúvio. E Deus disse: nunca mais destruirei a terra por meio do dilúvio. Então, não se preocupe com as enchentes que estão ocorrendo. Nós não passaremos mais pelo dilúvio. Nunca mais. Independente da destruição humana, que vão dizer: não, pastor, se o homem não parar de destruir o planeta, isso vai acontecer. A gente já está vendo acontecendo. Queridos, eu vou dizer, isso é falácia, isso é mentira, isso é mentira. O mundo tem vivido e passado por ciclos, e tudo que acontece na natureza é em decorrência do pecado e não da destruição humana. A Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para que com a vinda do Senhor ela também seja liberta. A natureza foi contaminada pelo pecado.
E o que nós estamos vendo é a consequência do pecado sendo cada vez mais alarmante e desenfreado. E é por isso que tem acontecido todas essas coisas. Mas dilúvio, nunca mais. Eu posso fazer alguma coisa para que isso deixe de se cumprir? Não. Posso fazer alguma coisa para contribuir para que isso... Não vou plantar uma árvore. Plante, é bom plantar uma árvore, mas não para impedir que não haja mais dilúvio, queridos. Deus disse, não haverá mais. E Ele vai cumprir a sua promessa. Promessas incondicionais são assim. Deus fala, e nada pode ser feito pelo homem para ajudar ou para impedir. Ela se cumprirá de fato. Falar de promessas condicionais. E eu já antecipo, querido. Que bom se todas as promessas de Deus fossem incondicionais. Que nós não precisássemos fazer nada. Que nós simplesmente vivêssemos e esperássemos, porque elas de fato iriam acontecer. Mas não são assim. Existem muitas e a maioria delas, podemos dizer com certeza, são condicionais. E por quê? Qual é o ensinamento que nós podemos tirar de promessas que são condicionais? Porque as condicionais, o homem tem participação nelas. O homem participa no cumprimento das promessas que são condicionais. O que Deus quer mostrar com isso? Quando Deus nos dá promessas condicionais, Ele dá uma oportunidade de nós demonstrarmos a Deus o nosso amor, a nossa fé e a nossa obediência. Enquanto que as promessas de Deus sobre nós incondicionais manifestam a sua graça, o seu favor e a sua boa vontade sobre as nossas vidas, quando Ele dá promessas condicionais é quando nós podemos devolver, mostrando o nosso amor, mostrando a nossa fé e mostrando a nossa obediência. Vou dar exemplo de promessas condicionais. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É promessa, mas é condicional. Deus fez uma promessa incondicional de que enviaria um Salvador, e Ele enviou. Nós sabemos que Cristo é o Salvador do mundo. Ele veio para salvar o mundo. Não há dúvidas sobre isso. A Bíblia está repleta de frases que vão manifestar que Deus veio para salvar o mundo todo. Não apenas uma parte dele, mas o seu sacrifício, o seu amor, a sua graça é suficiente para salvar todo o mundo. Então eu posso dizer que estou salvo, porque Cristo cumpriu a sua promessa e enviou um Salvador? Não. Eu posso dizer que sou filho de Deus, porque Deus mandou o Salvador? Não. Eu sou criatura, porque dentro dessa salvação há uma promessa condicional que nós acabamos de ler. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há um Salvador. Não precisei fazer nada para que Ele viesse, mas para que Ele seja meu Salvador, é condicional. Eu tenho que confessar, eu tenho que crer. E somente confessando e crendo é que Ele de fato se torna meu Salvador. Sendo Ele Salvador do mundo inteiro, salvou a mim, salvou a você. Que coisa maravilhosa, que coisa boa é que nós podemos encontrar dentro das promessas de Deus, esse contexto de incondicional. Temos um Salvador. Condicional, Ele será meu, se eu o confessar e se eu crer que Ele foi levantado dos mortos por Deus.
É somente assim que eu recebo essa promessa. Deus enviou salvação para todos, mas para que eu receba, eu tenho que fazer essa parte, crer e confessar que Jesus Cristo é Senhor. É o que a Bíblia diz em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Antes disso acontecer, você continua da mesma forma como nasceu, condenado ao inferno. Provérbios 3:9, mais uma promessa condicional. E essa eu falei um pouco sobre ela no domingo próximo, não passado, mas anterior ao passado. Diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Quer ter fartura, querido? Quer ter abundância? A Bíblia diz: honre ao Senhor. É condicional. É condicional. Honre ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Se fizeres isso, Deus diz, e se encherão, é a parte dele. Eu não posso fazer isso por ele, mas ele tem poder suficiente para fazer. E ele diz, e se encherão com fartura os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus reservatórios. Tem muita gente que vem para a igreja para ser rico. Ser rico não é pecado, queridos. Os patriarcas eram riquíssimos. Muita gente na palavra de Deus mostra a sua riqueza. E muitas vezes a gente vem para a igreja também dizendo, eu vou melhorar de vida. Estou precisando melhorar de vida. Eu lembrei de uma música de um amigo, a fome é bem maior do que a comida. Não está dando para viver. Já disse que não está dando mais nem para tomar café. Então a coisa está ficando difícil mesmo. Então eu vou para a igreja. Vou melhorar. Mas aí chega na igreja e vê alguns irmãos bem. E vê outros que não estão vindo para a igreja para ir fazer Uber. Queridos, eu não consigo entender como um crente que tem o mínimo de conhecimento da palavra de Deus acha que ele vai ganhar mais indo para a rua fazer Uber do que estando num culto, onde ele pode orar, onde ele pode colocar diante de Deus toda a sua ansiedade, toda a sua necessidade. E embora não creia muito, mas Deus vai ouvir e vai manifestar sobre ele a sua bondade. E se for mais fiel, ele vai dizer, eu vou usar essa chave. Eu vou honrar a Deus com os meus bens, com os meus rendimentos. Porque eu vou ver se isso se cumpre de fato. Ele não vai ter surpresa, porque de fato Deus cumpre todas as suas promessas. E vai acontecer exatamente como Ele tem prometido. As promessas de Deus são seguras. A segurança nas promessas de Deus. Números 23, verso 19, ele diz assim: Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Acaso Deus é assim? Um faz de conta? Não, Deus disse que vai fazer, mas a gente não sabe se ele vai fazer, né? Vai que ele não faz. E se no dia ele não estiver muito disposto a fazer, porque eu sou pecador. Então, se Deus não estiver assim, me achando muito legal, ele pode não fazer. Vocês sabiam que tem pessoas que não são crentes? E quando eu digo isso, é porque crente é o que crê. São pessoas que não congregam em igreja nenhuma, mas que dizimam. Eles não congregam,
mas eles pegam os 10% dos seus rendimentos e enviam para alguma igreja. Aí você vai dizer, pastor, funciona? Queridos, eu não sei, eu nunca experimentei. Mas eu acho que se existem pessoas que estão fazendo isso, é porque está dando certo. Veja que a promessa que acabamos de ler ainda agora, não se diz, vá para uma igreja, congregue, seja muito fiel, e aí honre a Deus com teus rendimentos, com as tuas ofertas, e vai cumprir. Eu espero não experimentar isso, eu quero continuar, eu gosto de estar na igreja. E eu creio que assim eu tenho mais segurança, embora não precise, porque Deus não precisa da minha segurança para cumprir as suas promessas. Por quê? Porque Ele não é homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem ou de Adão para que se retrate. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Tudo que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Então as promessas de Deus são totalmente seguras. Uma das características mais importantes das promessas, amados, é que quem prometeu é de confiança. É certo que Ele vai fazer. Ele é de confiança. Não eu, não Misa. Aí você olha para o nosso presidente, não o Lula, estou falando do Vânio. Aí você diz, não, no Vânio assim, a gente pode... Amados, gente, é filho de gente. O único que não mente é o nosso Deus, porque não é filho do homem. Porque no momento de imprevisto, o Misa pode falhar, o Vânio pode falhar, eu posso falhar, e qualquer um de nós pode falhar. Mas Deus não falha. As promessas de Deus são totalmente seguras. Por quê? Porque nós temos um Deus imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, e a Bíblia diz que Ele o será para todo sempre. Nosso Deus não muda, e há poder nele suficiente para cumprir todas as promessas que Ele disse, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Cumpre, tem poder, não lhe falta poder para cumprir. Às vezes demora um pouco. Se você lembrar de Abraão, quanto tempo ele passou esperando pela promessa de Deus na sua vida? 25 anos. Deus disse, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, acho que era bem ativo sexualmente, mas a esposa dele era estéril. Então, não dava para cumprir. Ele, na força dele, ele, na capacitação dele, não podia cumprir a promessa de ter um filho e dali gerar uma grande nação. E Deus esperou. Eu digo que Deus esperou, não foi Abraão. Deus esperou 25 anos. Até que aquela que era estéril já não tinha mais, já entrou na menopausa. Não sei se nessa época já tinha fogacho. Mas se tinha, ela deve ter sofrido um bocado, porque as mulheres, quando entram na menopausa, sofrem com fogacho, né, pastora? Então, quando entra nesse período, se tinha alguma possibilidade de filhos, acabou. E Abraão já com 100 anos, queridos, eu acho que ele não estava mais assim muito... Não estava com toda a potência, podemos dizer assim, né? Então, Deus teve que esperar 25 anos para que todas as possibilidades humanas não pudessem mais acontecer. Abraão não poderia nunca dizer, não, mas eu fui lá, Senhor, eu fiz a minha... Não tinha mais condições. E Deus vai lá com ele e diz, agora é a hora. No próximo ano, tua esposa estará segurando um bebê. Eu acho que isso deve ter dado um ânimo, meu, oh glória. Ainda vou mais uma vez. E eu quero te dizer uma coisa. Se Abraão tinha alguma dificuldade nessa área, depois veio Isaac, Sara morreu, e ele casou de novo e teve mais filhos. Não foi só uma vez. Eita, pastor, promessa boa, hein?
Promessa boa. E teve mais filhos ainda, ou seja, continuou em plena atividade. 25 anos, queridos. Mas tem um cara que esperou mais. Quem foi? Quem lembra? Hã? Quem lembra de Caleb? 40 anos. Aliás, 45 anos. Caleb esperou por 45 anos o cumprimento de uma promessa que Deus fez a ele. Quando ele e Josué voltaram de espiar a terra que eles iriam possuir, e 10 deles disseram, vamos embora que não tem jeito, tem gigante. Nós nunca venceremos. Josué e Caleb disse, a gente pode comer esses caras como a gente come o pão da manhã, se Deus estiver conosco. Por causa disso, Deus prometeu a eles, somente Josué e Caleb entrarão na terra que eu prometi. Amados, o deserto em que o povo de Israel peregrinou por 40 anos, de onde eles saíram, o deserto do Sinai, ele tem 200 quilômetros de distância. Hoje de carro se faz esse percurso, vai e volta. Se quiser, 4 vezes, 200 quilômetros. Se for um como o Christian que tem o pé pesado, faz em quê? 1h30, 1h15? 200 quilômetros. Eles passaram 40 anos peregrinando em 200 quilômetros de areia. Porque desobedeceram a Deus, foram infiéis. E Caleb estava com eles. Até que todos os que já tinham passado de uma certa... morreram. E então chega o dia de receber, Caleb receber a sua promessa, a sua herança. E o que ele diz? Recebi essa promessa com 40 anos. Hoje, aos 85, eu ainda tenho o mesmo vigor de entrar na guerra e sair dela. Ou seja, queridos, quando Deus promete, e mesmo que ela, na tua visão, torne a se cumprir, Deus te dará os recursos necessários para que você viva abundantemente a promessa que Ele deu. Não será tarde demais. Você nunca poderá dizer, Senhor, só agora? Só agora que o Senhor veio cumprir, eu já estou velho, não aguento mais. Não. Caleb disse, eu ainda estou no mesmo vigor dos meus 40. Eu entro e saio da guerra. E é interessante que a parte da herança dele, que ele iria conquistar ainda, tinha gigantes. Tinha gigantes. Ele até pediu ajuda de alguns. Disse, olha, quem me ajudar a matar esses gigantes, eu vou dar minha filha para se casar com você. E teve um cara que foi e matou. E ganhou uma esposa. Uma boa esposa, né? Então, amados, as promessas de Deus, elas não mudam. Deus é imutável. Não foi porque demorou, ele disse, olha, não vai dar para fazer exatamente como eu disse. Mas eu vou fazer, não vai ser como eu disse, mas não, são imutáveis. Aquilo que ele prometeu vai se cumprir integralmente, porque as promessas de Deus são seguras, são pontuais. Não no sentido de aqui e ali, mas de pontualidade. Elas vêm no tempo certo. Segundo Pedro 3:9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está falando sobre o retorno do Senhor para buscar a sua igreja. E diz que é a longanimidade dele, o amor dele, que está impedindo que ele venha, porque essa promessa, ela é incondicional. Tá? O Senhor vai voltar, independente de eu crer ou não, independente do que eu faça ou não, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Ele prometeu aos seus discípulos e a nós, eu vou, mas eu voltarei. Eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa promessa, nós não podemos ajudá-lo
Ele vai cumprir, porque é algo de vaticínio dele, é uma promessa incondicional. Mas alguns de nós está demorando. Aí o Kier deve pensar, será que ainda vai dar tempo de eu ouvir a trombeta? Amados, você vê o Ezequias e a Dê? Dê, com quantos anos seu pai morreu? 98. Ezequias, a sua mãe? 98 anos. Está com quantos anos, Kias? Tem mais de 20 anos. Tem mais 20. Queridos, e em atividade, pelo menos no trabalho. Ele está trabalhando. Se você der alguma coisa para ele vender, ele vai lhe trazer o dinheiro da venda. Ele consegue vender. Tá? Eu falei alguma coisa errada? Graças a Deus. Então, amados, é CPF meu. Tá? Eu acho que o Kias, tendo mais 20 anos, ele vai ouvir a trombeta. Até porque se ele não ouvir, eu acho que eu também não vou ouvir. Então, a gente estamos juntos, Kias. Ninguém larga a mão, tá? É até o final. O Senhor, amados, Ele trabalha em um tempo do verbo. O tempo perfeito. É sempre o tempo que Ele vai trabalhar. Sempre no perfeito. Deus vai chegar no momento certo. No momento certo, Ele cumpre a sua promessa. No momento certo, Ele manifesta a sua bênção sobre as nossas vidas, com base naquilo que Ele prometeu. Então, somente creia. Deus é pontual em chegar, Ele não chega cedo, Ele não chega atrasado. Ele chega no momento certo para cumprir a sua promessa em nossas vidas. Já vou terminar. As promessas de Deus são eternas. As promessas de Deus são eternas. Isaías 40, verso 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Seca-se a relva e caem as suas flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não caducam. Não tem prazo de validade. As promessas de Deus não vencem. Você vai ao supermercado e se for com a minha esposa, demora um pouco mais. Cada produto ela vai olhar validade. Prazo de validade. Ela compra, coloca lá no armário. Semana passada eu fui fazer macarrão. Eu amo macarrão. Deixei ao dente, em ponto. Cortei a cebola, coloquei azeite, botei no fogo para dar aquela aquecida, só falta o molho de tomate. Procurei na geladeira, não tinha, fui lá no armário e tinha. Peguei, cortei, decidi, pacotinho, cortei, quando eu derramei a caatinga, a caatinga subiu. Eu fui olhar a validade, ela venceu em 2023. Eu fiquei pensando, eu digo, mas não está fedendo tanto assim, deve ser. Eu digo, não, eu vou tirar. Peguei uma colher e tirei. Só o vermelho, tá? Fui tirando, até que eu achei que já não tinha mais muito vermelho, continuei o meu tempero, sem extrato de tomate. Então, as promessas de Deus, queridos, pode guardar no armário, pode ficar lá. Elas não vencerão. Não vai vencer, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir porque Deus é fiel. Ele é perfeito em cumprir as promessas. As promessas de Deus não morrem contigo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Estou crendo, mas parte da minha família, dos que estão na minha casa, ainda não se converteram. Morri. Acabou-se a esperança deles? Não. A promessa de Deus continua. A promessa de Deus permanece. Elas não morrem conosco.
Porque Deus não depende de nós para cumprir as suas promessas nesse aspecto. É o poder dele em ação. É o poder dele agindo, é o poder dele trabalhando. E ele não vai depender de nós. Se ele nos levar, foi bom. Ontem a minha cunhada ligou para mim, a Gigliola, esposa do meu falecido irmão. E ainda bem, ela ligou para mim, eu estava dirigindo. Eu digo, não posso atender agora, porque eu conheço a criatura. Eu cheguei em casa, atendi. Disse, Gigli, estou livre. Ela ligou, tem tempo? Eu disse, todo o tempo que você quiser. 59 minutos e 14 segundos. E eu conversando com ela, falando sobre prazo de validade, eu digo, filha, vá para a pista. Faça como a Jo, vá para a pista. Você tem tempo, mas tem prazo de validade. Seu marido faleceu. O Senhor levou, ele está bem melhor do que você. Então pense assim, se meu marido está bem, por que eu tenho que ficar chorosa? Por que eu ainda tenho que ficar sofrendo? Eu vou viver, vou ser feliz. Eu digo que para você só tem um jeito, vá para a pista. Queridos, ela é viúva. Ela é viúva, eu digo que o teu trabalho é menor, então vá à luta. Vá à luta que você consegue, vá ser feliz. Vá viver a sua vida, vá viver com alguém que você vai encontrar alguém que você ame e que possa retribuir esse amor. Não tenho dúvida sobre isso. Então, as promessas de Deus, elas passam de geração a geração. Vieram dos nossos antepassados e estão sobre as nossas vidas até hoje. E se nós partirmos, elas continuarão. Porque a palavra do nosso Deus, as promessas do nosso Deus permanecem eternamente. Amém? Para concluir, eu quero ler em 2 Coríntios 1:20. E diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Querido, todas as promessas, todas têm em Cristo o... Tá certo, pai. Tá ok. Tenho sim. E quem proclama o amém é a igreja, somos nós. Nele, mas diz, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós, para a glória de Deus. Dele, Senhor, será? Ele diz, é nós. Está feito, filho. Mas, Senhor, ele diz, sim. Pode confiar. Aí é hora de você dizer amém. Por intermédio dele, nós declaramos o amém. E nele nós temos já o sim. Ou seja, querido, em outras palavras, só depende de nós. Depende de você. Depende de você, depende de nós. Em Cristo, o sim. E por intermédio dele, nós proclamamos amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar sobre os pés. A maior baterista de todos os tempos está se formando. Que coisa, vocês não concordam comigo, amém? Amém! Nada de ciúme, Eliel. Você já toca bem, o Bruno toca bem, mas infelizmente a Gigi vai superar vocês. Eu não tenho culpa disso, tá? Vamos orar, querido. Senhor, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, obrigado pelas tuas promessas e obrigado, ó Deus, porque o Senhor é poderoso para cumprir cada uma delas.
Eu te peço, ó Deus, que seja cumprido em nossas vidas, ó Deus, de que a tua palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá, ó Deus, o efeito para o qual o Senhor determinou para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos abençoa como igreja, nos abençoa como povo, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus, e nos dá a oportunidade de continuarmos a fazer e a viver a tua vontade. Eu te agradeço, ó Deus, e te peço, em nome de Jesus Cristo, amém.